Aleluia. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos. Bom estarmos juntos e bom poder chamar os queridos de irmãos. Uma expressão que o apóstolo Paulo sempre se utilizava quando se dirigia à igreja do Senhor. Irmãos. É a segunda vez que estou na igreja. Eu estive aqui há 4 anos atrás. Eu sou, além de pastor, eu trabalho na área da música. Eu estive ministrando uma palestra para o Ministério de Louvor da igreja, mais ou menos 4 anos atrás. E é um privilégio estar com os irmãos, poder rever alguns irmãos. Alguns eu já conheço, faz parte do grupo, é Dominus. Eu os conheci no Acais, mas existem os dois, né? Amém. Queridos, neste mês nós estamos tendo como tema Filhos, herança do Senhor, e é inclusive um tema da nossa campanha de missões nacionais, e eu gostaria de estar entrando no assunto e trazendo ao coração dos irmãos aquilo que Deus tem ministrado também aos nossos corações. Procurarei ser breve e objetivo, e acredito que o Senhor estará falando aos nossos corações. Amém? Eu pensei em trazer um tema ou uma perspectiva, uma holística, em uma pregação dentro da ideia da educação que os pais devem dar aos seus filhos. Mas eu queria me ater a uma faixa etária em que os filhos já tenham condições de tomar as suas próprias decisões. Às vezes nós ouvimos muito sobre a educação dos filhos na fase da infância, da adolescência, que dá muito trabalho. Mas eu queria me ater à ideia da educação e do relacionamento e dos cismas, dos diálogos, das dificuldades, das crises que existem quando os filhos eles tomam a idade de tomar as suas próprias decisões. Eu queria então ir neste caminho com os irmãos. Educação dos filhos, conflitos na fase das decisões. Eu queria trazer para o coração dos irmãos uma frase que Deus ministrou ao meu coração, que vai nos nortear dentro dessa mensagem. O amor gracioso do Pai deve servir de referência na educação dos nossos filhos. O amor gracioso do Pai deve servir de referência na educação dos nossos filhos. Filhos, como o pastor Tiago citou, sobretudo no Salmo 127, são herança do Senhor. Herança, queridos, é algo que nós recebemos sem ter méritos por aquilo que nós recebemos. Quem herda, recebe sobre algo que alguém plantou, que alguém cultivou, que alguém regou, que alguém construiu. E quando nós herdamos, nós estamos herdando algo que alguém construiu por nós. Quando nós nos atemos à expressão filhos são herança do Senhor, nós precisamos entender que Deus então é o doador. Deus então é aquele que doa da sua herança, os filhos, e fica implícito então que a educação dos filhos deve ser com base nos ensinamentos que o Senhor tem para cada um de nós. A palavra de Deus deve ser o norte na educação dos nossos filhos enquanto nos denominamos cristãos. Eu gostaria de levantar aqui uma questão hipotética, pensar com os irmãos em uma situação, a hipótese de quando os filhos são educados para temerem a Deus, mas tomam decisões contrárias a isso. É interessante como que Deus deseja falar conosco, com os nossos corações. Queridos, o pastor Tiago me convidou
Eu ainda não tinha a menor ideia do que o Senhor estaria ministrando aos nossos corações. E eu não sei se os irmãos perceberam, mas ele tratou desse assunto hoje aqui, neste culto, quando ele disse que, por vezes, os nossos filhos tomam decisões que são contrárias às nossas vontades. E é exatamente esta ideia que eu gostaria de trazer para os nossos corações. De levantar a questão que, embora por vezes nós venhamos a ensinar os nossos filhos dentro da palavra, educá-los no caminho e no temor do Senhor, os nossos filhos tomam decisões contrárias. Porque chegaram no tempo, na maturidade, de tomarem as suas próprias decisões. Então, queridos, eu gostaria de me ater a esta ideia. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do verso 11 ao verso 32, e certamente os irmãos conhecem este texto. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo a narrativa de Lucas, capítulo 15, verso 11 ao verso 32. Eu estarei lendo na versão do Data Show, para que todos nós possamos fazer a mesma leitura, amém? A palavra do Senhor diz assim: e Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, e com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e mate o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu. Desculpem, viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Somente até aí. Vamos até este versículo 25. Queridos, a parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo, é uma parábola que talvez todos nós conhecemos, uma das mais conhecidas de Jesus. Ela é uma sequência de parábolas, 3 parábolas, onde nós temos como tema central a ideia daquilo que foi perdido, mas agora achado com alegria. Aquilo que estava distante, mas agora perto. A parábola do filho perdido é uma parábola que traz uma palavra de esperança para os nossos corações.
de algo que foi restaurado, de uma comunhão que foi restaurada, de alguém que estava morto, mas viveu, de alguém que estava distante dos propósitos de Deus e, consequentemente, dos propósitos do pai da parábola, mas que agora, caindo em si, reata o seu relacionamento com o pai que o amava. Eu queria então, queridos, pensar com os irmãos a ideia de que Deus é uma comunidade. Quando nós olhamos para a triunidade, Deus triuno, Deus, ele é uma referência de comunidade, e a família é uma comunidade. O que é uma comunidade? Comunidade é onde todos têm tudo em comum. E se Deus é uma comunidade, Deus se torna referência para nós como comunidade, como família. Nós precisamos aprender na educação dos nossos filhos com o pai da parábola. E lembrando, nos atendo à ideia de que eu vou tratar e me ater à educação ou relacionamento dos pais com os filhos já na fase de decisão. Primeiro, o que nós podemos aprender com o pai nesta parábola? O pai ensinou os seus filhos por meio do bom exemplo. O pai ensinou os seus filhos por meio do exemplo. Queridos, os nossos filhos não fazem, por vezes, aquilo que nós falamos ou mandamos. Mas quando nós damos o bom exemplo e as nossas palavras são respaldadas pelo exemplo que nós damos, a tendência é que os nossos filhos venham imitar. No verso 29, nós vamos ter indícios da educação que este pai demandava aos seus filhos. Quando o filho mais velho, ali queixoso com o pai, ele nos dá um indício no verso 29. Verso 29, por favor. A palavra diz assim: mas ele respondeu, o filho mais velho: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor, e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Nunca desobedeci uma ordem sua. Era um pai rigoroso, era um pai que ensinava, era um pai que mostrava o caminho. A ideia que está implícita é que este pai não era um pai desleixado, era um pai que ensinava. E por meio do exemplo: pai, eu nunca desobedeci uma ordem sua. Era um pai presente. Então, queridos, nós precisamos entender que o pai ensinou os seus filhos por meio do bom exemplo. No verso 21, nós vamos perceber o constrangimento do filho rebelde, diante do pai, que nos sugere que a educação que este recebeu foi a correta. E que, na verdade, quando ele cai em si, a culpa estava nas suas escolhas e não na educação que ele recebeu do pai. Ele entende que ele foi bem educado, foi bem ensinado, mas o seu coração se rebelou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não foi o Senhor que errou, pai. O Senhor nos educou muito bem, o problema estava em mim, nas minhas decisões, nas minhas fraquezas, na inclinação do meu coração, nos desejos ruins do meu coração, que deu a luz ao pecado, e eu quis pecar, pai. Eu decidi pelo pecado. Precisamos ensinar os nossos filhos por meio do bom exemplo. 2, o pai não priva o seu filho de sentir a dor.
O pai, ele não priva o seu filho da dor, pois considerava que na experiência da dor haveria aprendizado. Queridos, nós estamos vivendo uma geração em que as pessoas estão querendo se anestesiar, ou se anestesiarem das suas dores. O sábio em Provérbios vai nos dizer que é melhor onde há luto do que onde há festa. Na dor há reflexão, na dor há lugar de arrependimento. Tanto que existem projetos dentro das nossas igrejas justamente para visitarmos lugares onde a dor é presente. Nos hospitais, nos presídios. Porque, queridos, nós não podemos nos privar da dor, embora seja dor. O pai não priva o seu filho da dor. No verso 12, a palavra vai nos dizer assim, verso 12: certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Atitude do pai. E o pai repartiu os bens entre os dois. Será que o pai não sabia, ou não se sentia responsável? Claro. Mas certamente ele entendia que o filho precisaria passar por uma dor profunda para sair da morte para a vida. Hoje, queridos, eu li um artigo no Instagram da experiência de um senhor que sofreu um AVC. E a partir daquele incidente, isso foi em 2004, ele perdeu a capacidade de se entristecer. No primeiro momento, eu confesso para os irmãos que eu pensei: nossa, que legal, né? Que coisa bacana. O sujeito não sofre mais, né? Não sente mais a dor. O AVC afetou uma parte do cérebro dele que ele não sentia mais a tristeza. Vivia uma vida alegre. No primeiro momento eu achei até ser legal, queridos, mas podemos pensar que talvez não tenha sido uma coisa boa. As dores e tristezas são lugares de reflexão e arrependimento. As dores e tristezas são lugares de reflexão e arrependimento. O filho teria que passar por aquela situação para se voltar para o pai. O filho teria que passar por dores para estabelecer uma comunhão que havia se perdido. E o pai deixa. O pai libera. Nós precisamos entender, queridos, que os nossos filhos terão de passar por momentos de situações adversas para amadurecimento. Um dos piores erros da nossa geração é pensarmos que o sofrimento ele não nos traz algo de benéfico. Talvez você, que já está aí na fase dos 50 adiante, tenha passado por dificuldades maiores do que os seus filhos. E talvez por ter passado por tanta dificuldade na sua vida, talvez até mesmo perto da fome ou a fome, quando já estava bem estabelecido, quis privar os seus filhos dos sofrimentos. É lógico que se nós temos condições, nós vamos privar os nossos filhos dos sofrimentos que podemos os livrar. Mas, queridos, o fato é em que todos nós precisamos passar por sofrimentos para amadurecimento.
Nos tempos modernos, existe aí agora um cisma e uma polêmica nos veículos de internet, que é a geração do mimimi. Não se pode falar mais nada, não se pode mais fazer nada. Agora nós somos cancelados, nós somos julgados sobre as nossas falas, enfim. Talvez seja consequência de querermos nos anestesiar dos sofrimentos e livrar os nossos filhos dos sofrimentos que eles terão de passar. O pai não fez isso. O pai permitiu que o filho passasse por dificuldades. 3. O pai, ele respeita a liberdade individual da escolha, embora não concordasse com ela. O fato do filho o ter como morto, porque estava querendo receber a sua herança, e só se recebe herança quando se considera que o outro está morto, certamente trouxe muito sofrimento ao coração do pai. Mas não podemos impedir os nossos filhos de tomar as suas próprias decisões. Biblicamente, queridos, no tempo da decisão, a responsabilidade ela é individual. Haverá um momento em que os nossos filhos terão que tomar as suas próprias escolhas sobre a salvação, sobre Cristo, sobre a vida piedosa, sobre a santificação, sobre viver uma vida para a glória de Deus e que glorifique a Deus. E embora todo o ensinamento, nós não poderemos impedi-los de fazer ao contrário. Porque Deus não impede. Ele até pode. Em algumas vezes ele até intervém. Mas na maioria das vezes, nós vamos perceber que a escolha, ela é individual. Qual dos filhos aqui foram salvos pela decisão do pai? Nenhum. O pai respeita a liberdade individual da escolha. O papel dos pais está em apontar o caminho certo por meio da palavra de Deus. Deus responsabiliza cada ser humano por suas próprias decisões, por suas próprias escolhas. Por que, por vezes, nós agimos diferente de Deus na educação dos nossos filhos? Porque dói, né? Coração de pai e de mãe dói, né? É assim. Eu tenho, por vezes, enfrentado algumas situações com alguns irmãos, até mesmo irmãos que não fazem parte da mesma comunidade de fé, mas que às vezes vêm conversar com relação a essa questão. A educação dos filhos, a decisão que os filhos, com 24, 25 anos, precisam tomar, e por vezes os pais são contrários. E as nossas decisões no presente refletem para o futuro. Decisões erradas no presente vão trazer um futuro trágico e ruim. Decisões corretas no presente vão nos fazer sermos bem-sucedidos no futuro. Mas são individuais. Aos pais, se vocês têm plena certeza em Deus, sobre a referência que vocês foram para seus filhos, um exemplo a ser seguido, não se culpem pelas decisões erradas deles. Pastor, eu não tenho tanta certeza assim. Não se culpe também. Talvez tenha errado. Mas as decisões, elas são individuais. E nós precisamos nos responsabilizar sobre as nossas próprias decisões. Sabe o que ocorre, queridos? É que nós, seres humanos, desde
desde os primórdios, desde a criação, nós temos a tendência de terceirizarmos as responsabilidades. Adão pecou, Deus veio conversar com Adão. Qual foi a conversa de Adão para com Deus? Foi a mulher que tu me deste. A culpa não foi minha, Deus, foi a mulher que tu me deste. Eva, o que aconteceu? Foi a serpente, Deus. A serpente não tinha como culpar ninguém, né? É culpado desde o princípio, nos céus. Nós temos, queridos, a tendência de terceirizarmos as nossas responsabilidades. Você que é filho, aos filhos, entenda que talvez você não tenha tido a melhor educação, sobretudo um exemplo cristão a ser seguido dentro de casa. E eu conheço muitos crentes piedosos que não tiveram exemplo nenhum dentro de casa, mas que por decisão própria se prostraram aos pés do Senhor e hoje vivem uma vida piedosa de santificação, dando glória a Deus. Não há justificativas e desculpas quanto nós ouvimos do Evangelho. Então nós precisamos entender, queridos, que as nossas vidas, sobretudo aos filhos, elas são medidas por aquilo que praticamos, e as nossas decisões, elas nos levam a ter um futuro ou trágico ou abençoado. Não coloque a culpa no papai e na mamãe. Quarto, o pai amava incondicionalmente. Não impunha condições para amar. E o sentimento que demandava para com o filho morto era compaixão. Ele se compadeceu. Compaixão é algo vindo do coração, é uma misericórdia nas entranhas. Misericórdia vem de miser, e córdia, coração, miséria e coração. É se compadecer da miséria do outro. O pai se compadeceu da miséria do filho. E miséria, no caso, não me atendo somente à questão física, porque ele já estava sem dinheiro, mas sobretudo espiritual. O pai amava incondicionalmente. Preste atenção, queridos, no verso 20. O verso 20 vai nos mostrar o amor incondicional do pai para com o filho. A palavra diz assim: então saiu dali e voltou para a casa do pai, o filho no caso, quando o rapaz ainda estava longe de casa, longe. O filho não havia expressado nenhuma palavra, não tinha dito nada, não tinha mostrado arrependimento, o pai não sabia o que estava acontecendo. O texto diz que o pai o avistou de longe e com muita pena ou compaixão do filho correu e o abraçou e beijou. Amor incondicional. Na criação dos nossos filhos devemos amá-los incondicionalmente. O legado que vamos deixar para os nossos filhos é o amor, a forma como nós os amamos, incondicionalmente. Devemos, queridos, tomar cuidado com a amargura e com a falta de perdão. Famílias sendo destruídas por amargura e falta de perdão, sobretudo nos relacionamentos entre pais e filhos. O pai amava incondicionalmente. Precisamos seguir o exemplo deste pai. Pastor, mas o senhor não vive a minha vida, o senhor não sabe o que eu estou passando. Não sei.
Mas o que a palavra nos orienta é que nós devemos amar incondicionalmente. Os discípulos de Jesus são reconhecidos pelo amor. O amor é a marca daqueles que seguem a Jesus. Sobretudo para com os da nossa família, que são os mais próximos. Quinto e último, diga aí glória a Deus. Lá na igreja, quando eu estou no finalzinho, eu já brinco com os irmãos, diga glória a Deus. Todo mundo fica quietinho, eu fico feliz. De vez em quando sai um glória alto. Quinto e último, o pai honrou o filho rebelde com aquilo que ele tinha. Ele deu o que ele tinha de melhor. O filho vem, abraça o pai, se arrepende, se declara novamente ao pai, e o pai dá aquilo que ele tem de melhor. Queridos, nós damos aquilo que nós temos. Muitas pessoas têm dado veneno para outras pessoas, porque na verdade os seus corações estão envenenados. Nós damos aquilo que temos e refletimos aquilo que somos. Quando amamos, nós damos amor. Quando recebemos da graça, nós somos graciosos com os outros. O Pai pagou o mal com o bem. E aqui, queridos, nós temos um princípio estabelecido por Jesus poderosíssimo. Nós temos um princípio estabelecido por Jesus poderosíssimo. Mal se paga com bem. Ingratidão pagamos com amor. E ofensa nós pagamos com perdão. Exatamente o que Deus fez por nós. Mal se paga com bem. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Nós somos naturalmente maus. Jesus vai nos dizer: e vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Somos essencialmente, pós-queda, maus. E Deus nos pagou com o bem. Com o bem da cruz, com o bem da restauração em Cristo, com a salvação que nos redimiu dos nossos pecados. E nos deu a graça, o favor imerecido de vivermos eternamente ao lado daquele que nos pagou o mal que fizemos a Ele com o bem. Ingratidão pagamos com amor e ofensa nós pagamos com perdão. Quando agimos desta forma, estamos imitando a Deus, e tendo a Deus como referência para as nossas práticas, sobretudo na educação dos nossos filhos. Eu queria, queridos, concluir me atendo a este propósito dos 31 dias de oração. Fazer menção da oração. Nós temos uma arma poderosíssima para nos auxiliar na criação dos filhos. A oração. Talvez as decisões dos filhos, na fase de decisões, estejam totalmente contrárias aos princípios do Senhor. Mas nós temos uma arma poderosíssima que Deus nos deu e que ninguém pode nos impedir de usá-la. A oração. Orar pelos nossos filhos, para que Deus transforme o coração ou os corações. Para que Deus converta os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu sou um exemplo, queridos.
e resultado da confiança que minha mãe depositou em Deus para a transformação da minha vida. Há 18 anos atrás. Eu era um jovem mundano. Pensa num jovem mundano. Daqueles assim, filho desencapado. E minha mãe orava ao Senhor desta forma. Meu irmão estava caminhando com a minha mãe na igreja. E eu estava perdido. E minha mãe orava: Senhor, se eu morrer, quem vai ficar orando pelo Fabinho? Essa era a preocupação da minha mãe. Com 19 anos, Deus ouviu o clamor da minha mãe. Ela confiou em Deus. Eu nunca apanhei da minha mãe. Minha mãe venceu na oração, no quarto fechado, nas batalhas espirituais. E o filho dela se tornou um pastor. Não perca a esperança de orar pelos seus filhos. Deus pode transformar, independentemente da situação em que ele se encontra, ou em que ela se encontra. Deus pode restaurar. Ame incondicionalmente. Ame, perdoe, ore. Oriente-se, não deixe de orientar. Mas ame. Certamente Deus fará grandes coisas na vida dos irmãos e na família dos irmãos. Eu queria terminar orando uma breve oração, pedindo ao Senhor pela palavra que foi ministrada aos nossos corações e que Ele continue ministrando nas nossas vidas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. E nós cremos no poder da Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma espada. Ela vai no interior da nossa alma, dos nossos corações, transformando a nossa mente e nos levando a entendermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós cremos na Tua presença, nós cremos num Deus que nos responde pessoalmente, e dentro das nossas dificuldades, em Ti nós temos respostas, ainda que essas respostas não sejam as respostas que nós queríamos ouvir, mas nós cremos que até o não do Senhor é bênção. Pai, esteja abençoando esta igreja, esteja abençoando os irmãos, as famílias desta igreja nesses 31 dias, que milagres possam surgir, que famílias sejam restauradas, que os corações dos pais se convertam aos filhos, dos filhos aos pais, do marido à esposa, da esposa ao marido. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, fazendo com que famílias sejam reestruturadas nesta igreja. E que o Teu nome seja glorificado. Pai, perdoa as nossas falhas, como nós falhamos, como nós pecamos, Senhor, e como por vezes distanciamos da vontade do Senhor. Perdoe-nos. Livra-nos, Senhor Deus, de praticarmos o mal. E nos dê condições de vivermos para a glória do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos. Em nome de Jesus.
nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada crise sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é bem leal, abriga-me no temporal, ao vir cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, eu irei com Deus me encontrar, pois minha fé está firmada em Cristo meu Senhor. Assim que o seu clarim soar, eu irei com Deus me encontrar, pois minha fé está firmada em Cristo meu Senhor.